Oi, gente, hoje eu vim aqui fazer uma reflexão com vocês de um problema que eu acho que acontece na vida da maioria das pessoas que são cristãs e que não são também, mas que é um problema que aconteceu assim na minha vida, não que tenha parado de acontecer assim do nada, mas que aconteceu em uma fase específica da minha vida e eu queria conversar com vocês sobre isso, que é o problema de você ser muito influenciado pelo lugar onde você está. E como uma reflexão, eu queria trazer um exemplo da Bíblia, que é o exemplo de Daniel. Daniel, ele era judeu, né? E aí ele foi levado de Jerusalém para o exílio, né? Cativeiro babilônico. E aí ele ficou lá, junto com mais três amigos, que depois mudaram o nome para Sadraque, Mesaque e Abidnego por causa do local. E eles quatro não se deixaram contaminar, sabe? Eles não se deixaram levar pelas coisas, pelas mudanças que teria de vida proporcionadas pela Babilônia em si, pelo governo, pelo estilo de vida que as pessoas acostumavam a levar lá. E eu acredito que assim, esse problema de ser influenciado pelo lugar onde você tá acontece não só comigo, né, que sou uma jovem, não só com jovens em geral, acontece com todo tipo de pessoa. Quando você entra em uma escola nova, ou então quando você vai para um bairro novo, ou um trabalho novo, ou então quando você simplesmente entra na faculdade e aí você começa a ser influenciado pelos seus colegas, pelos seus professores, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus vizinhos, e aí você se deixa levar por aquilo. E eu queria falar sobre isso porque foi algo que aconteceu comigo e é algo que, assim, mudou muito. Eu perdi muito tempo da minha vida mudando para ser algo que eu não era. E aí foi algo que me incomodou muito. E eu queria falar sobre isso com vocês. O que eu tinha separado para falar era um exemplo que já foi muito usado em escola bíblica, de lá da igreja, em culto, em pregação. E é um exemplo que eu acho muito interessante, que é o de um homem que ele fazia rinha de cachorro, briga de cachorro. E aí, em uma semana, ele apostava em um cachorro e ele alimentava mais esse cachorro. Aí ele alimentava mais esse cachorro, consequentemente esse cachorro ganhava. E aí ele ganhava dinheiro, né? Porque ele apostava e tudo e tal. E assim, eu acho que é literalmente a mesma coisa que acontece quando a gente entra em algum lugar novo e a gente acaba alimentando mais a nossa carne, sabe? A gente acaba dando mais suprimentos à nossa carne do que ao nosso espírito. Porque quando a gente alimenta mais a carne, a gente sente aquele desejo de parecer com as outras pessoas que estão naquele ambiente, mesmo que elas não tenham uma certa importância por serem novas, por terem acabado de chegar na nossa vida, mas a gente tem esse negócio de querer parecer com as outras pessoas que estão no ambiente, sabe? E aí, eu acho que isso acontece quando a gente alimenta mais a carne, porque quando a gente alimenta mais o espírito, quando a gente se alimenta da palavra, quando a gente lê a Bíblia, a gente sente a necessidade de parecer com alguém, mas não é com as outras pessoas que estão ao nosso redor, e sim com Cristo. Então, eu acho que assim, a maioria das mudanças que acontecem na nossa vida tá ligada ao que a gente vai alimentar mais. Se a gente vai alimentar mais a carne ou se a gente vai alimentar mais o espírito. E assim, foi o que aconteceu na minha vida. Eu estava alimentando mais a carne, eu estava me deixando levar muito por coisas desnecessárias, por coisas fúteis da vida, da adolescência. E foi, tipo, um processo muito bobo, sabe? Que eu acho que poderia ter sido evitado se eu tivesse alimentado mais espírito. Eu não tô falando que você vai evitar de ser influenciado por todo tipo de pessoa, que você não vai querer ser influenciado por ninguém. Mas é você conseguir filtrar, você alimentar mais espírito e o Espírito Santo lhe ajudar a filtrar quem você pode deixar influenciar e quem você pode descartar desse ponto da sua vida, quem você pode não querer ser influenciado, quem você pode falar, não vou me espelhar nessa pessoa, não vou pegar essa pessoa como base pra nada, entendeu? Ao invés de você ficar retendo de tudo, ficar querendo ser igual a todo mundo, querendo pertencer a algo que às vezes não tem necessidade, sabe? Que às vezes é algo que você sabe que você não precisa, mas que você, por algum motivo,
por vontade, sim, da carne, acaba indo junto com aquelas pessoas. Uma outra coisa que eu coloquei é que Daniel não se contaminou. Assim, o fato de ele não ter se contaminado, eu tirei daquela parte das comidas, onde é oferecido a eles comidas, vinho, não sei o que, não sei o que. E aí, ele simplesmente falou que ele não queria, que ele iria continuar comendo o que ele comia antes, sabe? Que é aquele negócio. Quando a gente é criança, a gente é um reflexo do que os nossos pais nos ensinaram. E quando eu era pequena, eu era muito assim. Eu era o que a minha mãe, o que meu pai me ensinaram. Eu era a junção de ensinamento dos dois, da minha mãe, do meu pai e do meu irmão mais velho. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai pegando coisas do mundo, sabe? Formando realmente o nosso eu, formando a nossa personalidade, o nosso caráter, formando quem a gente realmente é. E aí, acabou que nesse processo de crescer, tanto que crescer é muito perigoso, porque você pode simplesmente se perder nisso. Você pode formar quem você é, como você pode também deixar de ser quem você é, ao invés de evoluir, sabe? Você pode ir pela mente de outras pessoas, o que vai te atrasar muito na vida. E eu só vim perceber isso agora. E é uma coisa que eu queria falar sobre, porque eu acho que tem uma importância. E uma frase que eu anotei porque eu acho que é importante é que podemos mudar o ambiente, mas não deixar o ambiente nos mudar. A gente pode chegar em um ambiente e influenciar esse ambiente de maneira positiva. Como também chegam pessoas e influenciam o ambiente de maneira negativa. Que você chega aquela pessoa e você já não se sente muito bem com a presença daquela pessoa. Você pode ser a pessoa que influencia os ambientes de maneira positiva, mas você não pode deixar o ambiente que você tá mudar quem você é, mudar a sua essência, sabe? Mudar quem você formou a vida toda, entendeu? Você não pode ser que nem a água. Porque se a água tiver em um pote redondo, ela vai ficar com aquele formato. Se você jogar ela em um pote quadrado, ela vai ficar com aquele formato. Ela vai ir se adequando a os diversos ambientes onde você colocar ela. E aí, assim, a gente não pode ser desse jeito. Nós temos que ser sólidos. A gente tem que ter uma base. A gente tem que ser aquilo e não deixar de ser aquilo, independente de onde for colocado. Tipo, se é um material sólido, eu posso colocar ele aqui, ele vai continuar sendo material sólido. Como eu posso pegar ele e botar ele aqui em cima, ele vai continuar sendo material sólido, ele não vai mudar. Ele vai continuar sendo o que ele é, independente do lugar onde foi colocado. Mas temos que ser mais sólidos de vez em quando. De vez em quando não, sempre. A gente tem que ter convicção de quem nós somos para não deixar que o ambiente nos mude, o ambiente nos molde, sabe? A gente tem que ser quem somos e não deixar as pessoas mudarem quem a gente é. E assim, aconteceu assim, e às vezes você não percebe, porque às vezes você só pensa, não, tô crescendo, tô mudando. Só que às vezes não é que você tá mudando. Às vezes as pessoas estão lhe moldando, o ambiente está lhe moldando para você ser algo que você não é. E aí você nega princípios, você deixa a sua essência de lado, você deixa de lado totalmente quem você é pra parecer com alguém, parecer com algo que você não é. E aí acaba que, tipo, você perde muito tempo da sua vida tentando parecer com outras pessoas e quando você se dá conta disso, você já mudou muito, mudou drasticamente, você já não age mais como você agia. Coisa que há muitos anos atrás você falava que, nossa, isso é ridículo. Hoje você tá fazendo e você tá achando o máximo. E hoje, às vezes você nem acha aquilo o máximo, às vezes você nem gosta daquilo. É tipo, quando lança uma tendência de roupa. E aí, assim, até um tempo atrás você achava aquilo muito brega, você achava aquilo muito feio. Mas aí agora, porque tá todo mundo usando, porque todo mundo na sua escola acha aquilo um luxo, acha aquilo lindo, aí você começa a mudar o seu jeito de pensar. Você fala, não, eu gostei, eu gosto disso, isso é legal também, pra você não querer parecer cafona, pra você não querer parecer quadrado, sem graça. Só que às vezes tem a necessidade, sabe, de você
dizer quem você é. Não, eu não gosto disso. Mesmo que todo mundo que esteja aqui tá falando que gosta disso, eu não gosto disso. Eu acho que às vezes a gente precisa ser do contra. Sempre tem aquela pessoa que ela é do contra. E aí a gente fica assim, nossa, por que não sei quem não gosta disso? Todo mundo gosta disso. Por que não sei quem não gosta disso? Porque simplesmente a pessoa não deixou o ambiente moldar ela. E eu não entendia isso quando era com outras pessoas. Eu via uma pessoa que discordava de algo que todo mundo concordava. E eu ficava assim, pô, por que essa pessoa discorda disso? Tem nada a ver, essa pessoa é muito sem graça, essa pessoa é muito chata. E aí eu não percebia que eu que estava sendo muito boba, que às vezes até concordava com a pessoa. Mas aquela pessoa não fazia parte da maioria. Então é claro que eu ia ir pela voz da maioria. É claro que eu tava sendo Maria vai com as outras. Tipo, se a maioria pensa isso, vamos ir atrás do que a maioria pensa. Vamos ir atrás do que o ambiente tá me proporcionando. E aí, assim, eu mudei assim, drasticamente pra uma coisa que eu não era. E aí, eu fico, tipo, vendo coisas que eu, no passado, não gostava. E aí, até um tempo, eu tava amando, era incrível pra mim. E eu ficava assim, pô, que é isso? Quem é essa pessoa? Porque você sabe que essa pessoa não é você. Você sabe que essa pessoa... Você sabe que você tá criando uma nova personalidade pra agradar as outras pessoas, pra agradar o que a maioria pensa. E é isso que eu quero falar. É você não deixar se levar pelo que a maioria pensa. Se você pensa de um jeito, continue pensando desse jeito. Ok, que a maioria das pessoas não vai achar isso legal. Claro que você vai sofrer um pouquinho por causa disso. Vai ter alguém que vai falar, nossa, você é muito chato, não sei o que, você é muito não sei o que lá. Você vai falar assim, não, eu penso assim, essa é a minha opinião. Eu tenho esse princípio, eu penso desse jeito. E eu não vou mudar, eu não vou parar de pensar assim, porque a mídia pensa assim, porque a escola toda pensa assim. Eu não vou deixar de concordar com algo porque a galera da minha sala vai me excluir por causa disso, entendeu? Se as pessoas realmente gostarem de você como você é, elas vão entender que isso é uma coisa sua. Isso é algo seu, você não tem que estar agradando elas a nada, entende? Então, assim, a gente tem que deixar mostrar quem realmente somos e não se deixar levar pelo que as pessoas querem que a gente seja ou querem que a gente defenda ou acredite. Então a gente tem que ser realmente quem somos, ser quem Deus nos fez bonitinho, seguir o plano que Ele tem para nossa vida, seguir os passos de Jesus. A única pessoa que a gente tem realmente que tentar parecer é Jesus. A única pessoa que a gente tem que olhar e falar assim, tô fazendo o que Ele faria? Jesus faria isso aqui no meu lugar? Se Jesus estivesse nessa situação, Ele faria isso? Aí beleza, se a gente chegar a uma conclusão de que Ele faria, beleza, continue fazendo. Se você chegar a uma conclusão de que Ele não faria aquilo, de que aquilo tá errado, aí você repensa assim, por que eu tô fazendo isso? Isso vai agradar a Deus em quê? E aí, você vai ter uma vida muito melhor, muito mais calma, eu acredito, porque você vai estar tentando agradar unicamente a Deus e não a maioria das pessoas. Ninguém nunca vai conseguir agradar todo mundo. Nem Jesus, quando veio aqui à Terra, conseguiu agradar todo mundo. Mas ele agradou a Deus, ele fez a vontade do Pai. Mesmo que doesse nele, doeu. Mas ele sofreu, ele foi perseguido, foi. Mas ele fez a vontade do Pai. Então, o que a gente tem que fazer? A vontade de Deus. A gente tem que fazer o que Deus preparou pra gente. A gente tem que seguir os planos dele. Confiar a nossa vida nas mãos dele. Falar assim, ó Deus, toma conta da minha vida. Não deixa eu me influenciar por essas pessoas do mundo que depois que eu tiver doido pra ser igual a eles, não vai estar nem aí pra mim. Então é isso, gente. Confiar em Deus e entregar tudo na mão dele, que é o melhor. Então, se você gostou desse vídeo e quer mais reflexões sobre a vida, sobre a Bíblia, dá um like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Assiste outros vídeos do canal também. E é isso, que Deus te abençoe. Um beijo e tchau!